Olá pessoal, vamos dar início agora a uma série de videoaulas que vão tratar de Matemática Básica 2. Essas aulas são destinadas a meus alunos que estão ali chegando no primeiro ano, tá? E tem alguma dificuldade com matemática, então a gente vai rever algumas coisas necessárias, alguns conhecimentos necessários, primordiais lá do ensino fundamental, tá? A gente já terminou a primeira etapa. E nessa segunda etapa a gente começa aqui a estudar as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiramente, vamos lembrar o que é grandeza. É tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser contado, tá? Como, por exemplo, uma altura. A minha altura, você pode medir? Pode, tá? Tudo que puder medir, todo tipo de altura, a gente vai considerar grandeza, tá certo? A massa, né? A massa de um corpo, se a gente puder pesar, né? Então também é uma grandeza. A área, o volume, o comprimento, a velocidade, o tempo, tudo que você puder medir, tudo que você puder contabilizar é uma grandeza. Por exemplo, você não pode nem medir, nem quantificar o amor que eu tenho em preparar essas aulas. Então, esse amor não é uma grandeza, tá certo? Bom, as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver qual é a diferença, tá? Nas grandezas diretamente proporcionais, aumentando uma delas, a outra também aumenta, mas na mesma proporção. E se nós diminuirmos uma, a outra também diminui na mesma proporção. Vejamos como, por exemplo, um carro que se desloca em velocidade constante, tá? Ele está mantendo a mesma velocidade. E aí, se ele faz 20 km em 15 minutos, vamos lá, ele vai manter a mesma velocidade. Mas se eu dobrar essa distância para 40, qual é a expectativa que eu tenho a respeito do tempo? Gente, o tempo também vai ser dobrado, tá? Para, nesse caso, 30 minutos. Confere? Se ele gasta 15 minutos para percorrer 20 km, para percorrer 40 ele vai gastar 30 minutos. Confere? Bom, se eu triplicar essa minha velocidade aqui inicial, de 20 km, se eu triplicar, 3 vezes 20 não dá 60, o que é que eu vou esperar a respeito do tempo? Que ele também triplique. Tá? 15 vezes 3, 45 minutos. Ou seja, o carro está lá na velocidade constante. Se ele faz 20 km em 15 minutos, se eu multiplico por 3 a velocidade, se eu aumento a velocidade, aumento a distância, né? Preciso percorrer uma distância maior, eu vou gastar mais tempo, certo? Se eu pegar esse 40 km e dobrar ele, tá? A distância agora for de 80 km, o que é que eu vou esperar a respeito do tempo? Se em 40 km eu gastar 30 minutos, para fazer 80, eu vou gastar 1 hora, porque eu também vou multiplicar 30 minutos por 2, tá? 1 hora ou 60 minutos. Entenderam, gente? Como eu estou aumentando uma grandeza e a outra está aumentando proporcionalmente, 3 vezes 3, 2 vezes 2, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Mais um exemplo, voltando aqui para o princípio, 20 km, se eu multiplicar por 5, 20 vezes 5 dá 100. O que é que eu vou esperar aqui de baixo? Também seja multiplicado por 5. 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7, 75. Beleza? 60 km, se eu multiplicar por 2 dá 120, 45 eu vou multiplicar por 2, 90. Alguma dúvida até aí? Posta nos comentários já, tá? Pois bem, já nas grandezas inversamente proporcionais, olha o que acontece. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando
aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Ou diminuindo uma delas, a outra aumenta na mesma proporção, tá? Se inverte. Se uma diminui, a outra aumenta sempre na mesma proporção. Como exemplo aqui, ó, um carro se deslocando entre duas cidades. A velocidade agora não é mais constante, tá? O que é constante aqui é a distância. As duas cidades ela vai ter sempre a mesma distância em cada experimento aqui. Então, digamos que ele fez esse deslocamento a 20 km por hora, bem devagarzinho para um carro, né? E aí levou 4 horas. Ora, se ele dobrar a velocidade, ao invés de 20 km, estava muito devagar, ele dobrar para 40, 20 vezes 2, 40, o que é que a gente vai esperar aqui do tempo gasto? Certo? Ele fez essa distância em 4 horas, numa velocidade de 20 km por hora. Mas na hora que ele acelera mais lá e passa a fazer o percurso todo a 40 km por hora, esse tempo ele cai pela metade, tá? Então, se eu multipliquei por 2, aqui divide por 2, 2 horas. Entendeu? Vamos fazer o mesmo raciocínio. Se eu pegar o 40 km por hora, multiplicar por 2, chega aqui em 80 km por hora. Tá? Dobrei a velocidade. O que é que vai acontecer com o tempo? Vai cair pela metade de novo. Tá? Dividido por 2. 2 horas dividido por 2, 1 hora. Se de novo eu dobrar aqui a velocidade, ó, 80 passar a 160, bem rápido, né? Agora, o que é que vai acontecer com o tempo? Vai ser menor ainda. Tá? Quanto mais rápido eu for, menor vai ser o tempo. Proporcionalmente menor, tá? Então aqui vai ser 30 minutos, meia hora. Beleza? Só para preencher esses outros dois aqui, de 20 para 60, eu tive que multiplicar por 3. Confere? O que é que eu vou ter que fazer com o tempo? Vou ter que dividir por 3. Tá? Dividir por 3. 4 horas divididas por 3, se fosse 3 horas, dava 1 hora. Mas aí eu tenho 4 horas, ou seja, 1 hora a mais. 1 hora dividida em 3 dá 20 minutos. Tá? 1 hora e 20. Se eu dobrar aqui, ó, de 60 para 120, o que é que eu vou esperar a respeito do tempo? Ele vai dividir por 2. 1 hora e 20 dividido por 2 dá 40 minutos. 1 hora e 20 é 80 minutos, tá? Então aqui dá 40 minutos. Gente, qualquer dúvida nisso, posta aí nos comentários. Bom, então a gente viu aí dois exemplos de que sejam grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos aqui à nossa primeira questão. Com a área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Primeira coisa, gente, em um problema desse tipo, você faz a leitura, a devida interpretação, e aí, ao observar que é um problema de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, organize os dados em uma tabela, tá? Vou fazer aqui uma tabelinha, ó, em que a gente vai ter a grandeza, a área de absorção, tá? Vou botar só a área aqui. 1,2 metros quadrados. Vou colocar aqui, tá? Metro quadrado, a área em metro quadrado. Produzia uma energia de 400 watts. Então, produzia uma energia de 400 watts. Muito bem. No segundo momento, aumentou para 1,5. A área aumentou para 1,5. Tá? E aí quer saber qual será a energia produzida. Pois bem,
quis dizer é que você fizesse uma tabelinha como essa, em que a gente tem aqui numa coluna, ó, metro quadrado, tá, 1,2 e 1,5, e na outra coluna a energia 400 e a outra quantidade que a gente quer descobrir, tá? Então você mantém as mesmas grandezas nas mesmas colunas, tá certo? E aí observa, gente, para verificar a seleção grandezas inversamente ou diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. De 1,2 para 1,5 aumentou, de 1,2 para 1,5 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Eu vou usar o sinalzinho de mais para simbolizar que aumentou, tá? Para não ficar escrevendo a palavra aumentou. De 1,2 aumentou para 1,5. O que é que eu vou esperar a respeito da energia? Aí você precisa entrar na contextualização para poder decidir aqui, tá? Se eu aumento a área, e em relação à área de absorção de raios solares, tá? Se eu aumentar a área, eu vou produzir mais energia, tá? Se você não concordar, por favor, coloque aí nos comentários para a gente discutir isso. Vou colocar aqui, ó, também aumenta. E o sinalzinho de mais para dizer que aumentou, tá? Ou seja, de 1,2 aumenta para 1,5. Aqui a gente cria a expectativa que também aumente, pois no que aumenta a área, eu vou aumentar a produção de energia, certo? Gente, como as duas aumentaram, a gente está diante de grandezas diretamente proporcionais. E claro, a gente espera que aumente proporcionalmente, tá? E aí, por isso, entra a proporção. Ó. Eu vou ficar com 1,2 sobre 1,5 igual a 400 sobre x. Beleza? Quando forem diretamente proporcionais, eu vou manter a ordem da proporção, a ordem da proporção. Só para reforçar aqui o que eu fiz, ó, eu tive dois sinais de mais, tá? Aumentou e aumentou, então são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, a gente mantém a ordem da proporção. Daí é só agora resolver essa operaçãozinha aqui, essa proporção. Multiplica meio pelos extremos, então 1,2 vezes x é igual a 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400. Então ficou 1,2x, e aí faz essa multiplicação. 1,5 é a mesma coisa que 1,5, né? 1 vezes 400 dá 400, a metade vezes 400 dá 200, então ficou 400 mais 200, 600. Entendeu a multiplicação? 1,5 vezes 400 é 400 mais a metade de 400, 600. 1,2 agora passa dividindo, 600 dividido por 1,2, tá? Faz essa divisão e você tem a resposta. Ou você pode fazer assim, ó, trabalha com frações equivalentes. Se eu multiplicar os dois lados por 10, os dois lados, ó, os dois termos dessa fração por 10, vou ficar com 6.000 dividido por 12. Pode efetuar a divisão, ou ainda trabalhando com frações equivalentes, vou dividir por 2 agora, em cima e embaixo. Vai ficar com 3.000 dividido por 6. De novo, frações equivalentes, dividir por 2, vai ficar com 1.500 dividido por 3. E aí ficou fácil, né? 1.500 por 3, x é igual a 500. Beleza? Bom, qualquer dúvida, poste nos comentários e até a nossa próxima aula.